Eu sou o zelador de uma funerária e cheguei de noite para conferir o estoque de corpos. A luz azulada da câmara fria iluminava meu caminho, e o ar pesado fazia meu coração disparar como um tambor. Cada passo reverberava nas paredes frias, como se alguém respirasse bem perto de mim. Logo ouvi um leve arrastar vindo de um canto escuro. Olhei, mas só vi um caixão fechado. Uma gota de água pingou no chão, soando como um sino macabro. Tentei ignorar, mas o instinto gritou para eu correr, e meu peito apertou de medo. De repente, a sombra dentro do caixão se contorceu e sussurros tomaram o ar. As câmeras falharam, e na tela vi meu reflexo virado para mim, sorrindo de um jeito que não reconheci. A lanterna piscou e o chiado convidou. Venha brincar conosco. Decidi buscar reforço na sala de velório, mas quadros nas paredes pareciam me seguir com olhares vazios. O corredor atrás de mim ficou escuro, e uma mão gelada agarrou meu braço sem tocar. Gritei, mas minha voz soou distante, engolida por risadas infantis. No salão principal, flores murchas caíam como chuva silenciosa. Um carrinho fúnebre moveu-se sozinho, puxado por uma força invisível. Dentro dele, um rosto sem olhos sorriu enquanto a caveira se contorcia em agonia. O chão tremeu com batidas graves, e um vulto alto se ergueu atrás de mim, braços estendidos em convite mortal. Tentei recuar, mas tropecei em uma pilha de caixões que se levantaram em uníssono, bloqueando minha fuga. Quando a primeira luz do dia invadiu o ambiente, acordei deitado no chão frio, suado e desnorteado. Aquele pesadelo havia sido real, e jurei nunca mais aceitar o plantão noturno naquela funerária. A noite caiu como um cobertor sujo e tudo ficou assustadoramente quieto. Eu tinha acabado de fugir de casa, mochila nas costas e medo no coração. Achei que a estrada de terra era segura. Mas a primeira coisa estranha foi aquele carro parado no meio do nada, com os faróis apagados. Senti um arrepio na espinha, como se estivesse sendo observada. Meu celular estava sem sinal e a bateria quase morta. Tentei ignorar o carro e continuei andando, só que o motor ligou devagar, como se estivesse me esperando. Olhei para trás e não vi ninguém no volante. Juro por tudo, os faróis me seguiram como olhos de predador. Meu passo acelerou, meu coração também. Não conhecia aquela estrada, só segui o que o GPS indicava antes de morrer. Árvores tortas criavam sombras horríveis, pareciam braços querendo me agarrar. O som dos meus passos misturava com o ruído do motor que vinha atrás. E então ouvi uma risada baixa, perto demais para conforto. Não sabia se gritava ou corria. Me escondi atrás de um tronco grosso, tentando controlar a respiração. O carro parou. Silêncio total. A porta abriu com um rangido seco. Os passos eram lentos, mas pesados, como de alguém sem pressa, porque já sabia onde eu estava. Eu rezava para ser só minha imaginação, mas o cheiro de gasolina e ferrugem me dizia o contrário. O rosto dele apareceu entre os galhos, pálido, olhos arregalados e um sorriso congelado. Você devia ter ficado em casa, ele disse com uma voz rouca como papel rasgado. Saí correndo sem rumo, tropeçando na lama, nos galhos, em mim mesma. Ele não correu. Andava como quem sabia que uma hora eu ia cair. Encontrei uma casinha abandonada no meio do mato, porta aberta, janela quebrada. Entrei como um rato fugindo do gato. O chão rangia e o cheiro de mofo me sufocava. Me escondi no armário, segurando a respiração até doer. Ouvi a porta da frente se fechar lentamente. Ele entrou. Passos pelo corredor. Um leve assobio. E depois, silêncio. Senti um líquido escorrer pelo pé. Era sangue. Alguém já tinha se escondido ali antes, mas não saiu. Tentei não gritar. O armário começou a abrir sozinho, bem devagar. Luz do corredor iluminou metade do rosto dele. Fiquei paralisada. Lá fora, um trovão explodiu. Ele parou. Virou o rosto para o barulho. Aquilo me deu segundos preciosos para correr de novo. Pulei pela janela quebrada e rasguei a perna. Mas estava viva. Ele não falou nada, só voltou a assobiar, como se o jogo fosse divertido.
Eu era só mais uma peça. Cheguei a uma estrada asfaltada e vi luzes ao longe. Corri como nunca. Uma caminhonete parou. Uma senhora me acolheu sem perguntar nada. Contei o que aconteceu, mas ninguém acreditou. A polícia disse que não havia carro, não havia pegadas, nem casa abandonada. Mas minha perna ainda sangrava. Hoje, quando tento dormir, ouço aquele assobio. Às vezes no quarto ao lado, às vezes vindo da tomada. Elas voltam sempre. Ou talvez nunca tenham estado lá de verdade. Talvez os sons e sinais sejam só ecos de uma noite traumatizante. Talvez minha mente esteja criando armadilhas para mim mesma. Mas toda vez que ouço aquele assobio, meu corpo congela, como se o medo fosse real. Talvez seja, ou talvez seja só eu. Quando eu tinha 7 anos, acordei no meio da madrugada com uma sensação horrível. Não era só medo. Era como se alguém me observasse. Meus olhos foram direto para o canto do quarto, onde a sombra parecia ter se mexido. Chamei minha mãe, a voz tremendo, pedindo que ela viesse rápido. Eu disse que tinha uma coisa no meu quarto, uma coisa que parecia viva. Ela entrou com calma, como se nada estivesse errado. Sentou na beirada da minha cama e perguntou o que eu tinha visto. Tentei explicar, mas as palavras não saíam direito. Só lembro de dizer: "Tava te olhando, mas não era você." Ela sorriu, mas não de um jeito que me fez sentir melhor. Tinha algo estranho nos olhos dela, como se estivessem meio vazios. Continuei falando, tentando convencer ela que algo estava errado com aquele canto do quarto. Ela olhou, levantou devagar e foi até a sombra. Tocou a parede como se quisesse mostrar que era só imaginação. Mas quando ela virou para mim, ela disse uma frase que minha mãe nunca teria dito: "Você só está vendo o que quer ver." E aquela voz não era dela. Meu coração disparou. Eu olhei para a porta do quarto, esperando minha mãe aparecer de verdade e acabar com aquilo. Mas nada aconteceu. E a mulher ali comigo, que parecia minha mãe, começou a andar em minha direção com movimentos estranhos, lentos, como se não tivesse certeza de como um corpo humano se mexe. Tentei sair correndo, mas minhas pernas não obedeciam. Ela se sentou de novo e começou a me fazer perguntas sobre mim mesma, perguntas que minha mãe saberia responder. E quando eu disse: "Você não é minha mãe?", ela sorriu com a boca, mas os olhos continuaram mortos, sem vida, como se ela não entendesse o que eu tinha acabado de dizer. De repente, a porta se abriu. E minha verdadeira mãe entrou desesperada, dizendo que ouviu eu chamar. A coisa do meu lado olhou para ela e fez um barulho baixo, como um grunhido. Antes que eu pudesse gritar, a sombra se dissolveu na parede com um baque seco. Minha mãe me abraçou, mas eu fiquei sem saber qual delas era a verdadeira. Até hoje, às vezes, duvido. Nunca contei isso para ninguém até agora. Mas às vezes, quando olho no espelho, vejo aqueles olhos me encarando atrás dos meus. E me pergunto: será que ela foi embora mesmo? Sempre achei que ser caminhoneiro era só estrada e silêncio. Mas tem trechos por aí que contam histórias que ninguém ousa repetir. Até hoje. Era madrugada, e eu seguia pela BR-153, próximo de um trecho quase esquecido entre Tocantins e Goiás. A estrada estava deserta e os postes apagados. Parecia que o mundo tinha desligado. Parei num posto que não aparecia no mapa. Placa enferrujada, bombas antigas e um barulho estranho vindo do mato. Entrei no banheiro para lavar o rosto. O espelho estava rachado e atrás de mim, juro por Deus, alguém passou. Virei rápido, nada. Só a luz tremendo e aquele silêncio pesado. Saí de lá, mas a cabine do meu caminhão estava diferente. O rádio ligado em uma estação que eu nunca sintonizei. Uma voz grave dizia: "Você voltou finalmente." Pensei que fosse brincadeira, mas ele continuou falando meu nome. Meu verdadeiro nome. Um que ninguém mais usa. Um que só minha mãe chamava quando eu era criança. Liguei o motor e fui embora sem abastecer. Mas algo estava estranho. A estrada parecia se repetir, como se eu estivesse dirigindo em círculo. Mesmas curvas,
mesmos sons. E aí, vi o posto de novo. Só que ele estava ainda mais deteriorado, com janelas quebradas e uma figura parada na bomba olhando para mim. Imóvel. Não parei. Só acelerei. Mas atrás de mim, escutei vozes na carroceria do caminhão, como se tivesse gente lá dentro. Gente sussurrando meu nome, gente chorando. Eu não estava transportando carga naquele dia. Nunca mais voltei naquele trecho. E nunca mais ouvi aquela estação no rádio. Essas são as histórias que a gente não conta nos encontros de caminhoneiros. Mas todo mundo tem uma parecida. A diferença é que nem todos conseguem voltar para contar. Cuidado onde você para. Nem todo lugar esquecido está vazio.